pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui ao primeiro livecast, tá? Eu sou o William Nogueira, CEO e fundador da Live, e aqui comigo tem o Rafael Marques, da Live também, nosso CTO e fundador. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, e aí, William? Beleza? Certinho. Tô ansioso, primeira vez, né? Ansioso, né? Mas legal fazer um conteúdo bacana aí pro pessoal. Legal. A gente trouxe para esse primeiro papo, né, o assunto de Dia dos Pais, né, que é uma data sazonal que tá chegando agora, e para conversar um pouco com a gente, tá o Fabrício Costa aqui, que ele é especialista de e-commerce da OnClick. Tudo bem, Fabrício? Olá, tudo bem? Tá, pessoal? Boa tarde, estamos aqui nesse frio de São Paulo, né, um pouco melhor, mas acho que a gente pode falar e dissertar bastante aí como se planejar para essa data e para as próximas datas sazonais também. Legal, vamos lá. Aqui, ó, vou dar uma pequena introdução sobre o assunto, né? O Dia dos Pais é uma data que em 2020 movimentou 3,5 bilhões de reais no comércio eletrônico, né? Isso é uma alta de pouco mais de 41% em comparação a 2019, e ele hoje é a quinta data que mais transaciona no e-commerce brasileiro, né? Ele fica apenas atrás do Dia dos Namorados, Black Friday, Dia das Mães e Natal. Então é uma data muito forte, né? Que já não é mais aquela data de dar uma lembrancinha para o pai, né? Então o ticket médio cada vez vai aumentando mais. E essa é a ideia, né? É proporcionar um ticket médio maior, tá? Pensando nisso, né? É importante que o lojista tenha em mente que ele tem que estar preparado para essa data, né? Então ele tem que se planejar, ter um bom planejamento referente ao estoque dele, né? Aí, Fabrício, se você puder passar para a gente um pouquinho como que ele tem que se preparar referente ao estoque dele. Legal. Bom, a gente preparou um roteiro, né? Então a gente falar primeiro desse planejamento de estoque, né? Então quando a gente fala de uma data sazonal, a gente tem uma expectativa de vendas maior que o tradicional do dia a dia, do mês a mês, né? Então a data sazonal ela pode afetar cada segmento de forma diferente, né, conforme o tipo de produto que o lojista ele vende, né? Mas o importante é entender e estar preparado para esse volume. Né? Então, quando a gente fala de preparar o estoque, né, a gente tem algumas preocupações que a gente precisa ter sobre ter estoque para vender. Né? Então, a gente não pode cometer o erro de comprar muito e ficar com o estoque encalhado depois, né? E também não pode pecar em não ter estoque suficiente para não atender uma possível demanda e aí acabar perdendo vendas também, né? Então existe uma linha tênue entre esses dois extremos, né, que a gente precisa usar os dados a nosso favor, né? Então o que eu sempre costumo dizer, né, se a empresa ela já tem um ano de vida, ela já passou por outras datas sazonais, usar essas datas passadas para se preparar. Então, usar esses dados, né, usar o dado que foi gerado no último ano, visualizar ali quais foram os produtos que mais venderam, né? Então a gente fala ali de sempre visualizar a curva ABC, né? Então qual é o produto que mais vende, o segundo, o terceiro e os produtos que menos vendem, né? Se preocupar com tendências, né? E aí conforme o segmento, né? Se é um produto eletrônico, quais são os lançamentos, se é moda, quais são as novidades, né? Então, ter isso em mente, né? Então, ter esses dados de como você trabalhou ano passado e qual é a tendência, né, que o mercado está trabalhando e projetar o seu crescimento, né? Então a gente precisa pensar, né, alinhar esse volume de compras com o que você está projetando crescer, né? Então colocar esse percentual ali que você precisa crescer e fazer a compra do seu fornecedor, né? Fazer os pedidos de compras. E aí entra um detalhe que a gente precisa sempre ter em mente, que a data sazonal não é só para você, são para os seus concorrentes também. Então pode ser que seu fornecedor não esteja preparado para atender no mesmo prazo que você está habituado. Então ter tudo isso, se preparar o quanto antes, muitas vezes é fundamental. É fundamental para você conseguir comprar do seu fornecedor, né? E você conseguir ter o produto dentro de casa para quando chegar a data. Né? Então, esse planejamento, a gente fala ali do
planejamento de vendas no e-commerce, ela já ocorre ali normalmente 15 dias antes, né? A gente precisa se preocupar com a data de entrega. Se a gente está falando de planejar o estoque para chegar nessa data, então assim, é um planejamento de 30 dias, às vezes até mais, dependendo do segmento, né? Com dias de antecedência a partir dali da data esperada, né? Então a gente está falando aqui da data do Dia dos Pais, mas isso se aplica a qualquer outra data sazonal. Então esse planejamento é fundamental. Acho que principalmente aí o que o Fabrício falou referente a essa compra, né? Porque ele pode cair naquele problema, se ele não calcula bem a data, ele recebe depois da data sazonal. Aí ele nem vendeu e já está com aquele produto parado no estoque dele, né? Sim. Aí eu tenho uma dúvida também, Fabrício, principalmente esse planejamento de compra, onde o RP pode ajudar bastante o cliente, né? Que geralmente você falou, vou olhar lá para o meu ano anterior e ver o que eu vendi para projetar, né? E aí quando a gente fala de coisa simples, se eu tenho um produto que é recorrente dentro do meu estoque, fica até fácil de fazer essa conta, né? Eu vendi 10 camisetas no ano passado, esse ano eu quero vender 15 camisetas, quero aumentar 50%. Mas aí a ideia também é como que o cliente pode pensar muito em, digamos, similaridades, porque, por exemplo, eu vendi camisetas, né? Eu tinha 10 códigos ali no ano anterior e esse ano são outros códigos. São outros códigos. Como seria ideal ele pensar nisso ali de uma forma por categoria, fazer um cluster de produtos? Existem algumas formas de ajudar isso nesse caso? Sim, aí essa estratégia vai mudar um pouquinho de cada segmento, claro. Né, Rafa? Porque se a gente está falando de moda, provavelmente o produto que vendeu ano passado mudou completamente esse ano. Então, moda, ela vai olhar muito para as tendências ali, catálogo de moda, o que está sendo vendido, o que não está sendo vendido. Então, a gente vai usar o dado passado muito como número por categoria, né? Então ter essa visão por categoria que nem você citou, né? Ou olhar muito como volume de vendas, né? Sim. Então a gente olhar, se não for possível olhar por categoria, olhar pelo volume que foi vendido, né? Seja de cada categoria ou até mesmo de forma macro, né? E projetar esse crescimento. Então, assim, se não for um produto de uso recorrente, né, que a gente repõe em estoque, né? Então esse olhar para a categoria que mais vendeu, para as tendências, aí entra em moda, entra aí ver o que está sendo vendido, entra em coleções, né? Realmente tendências de moda, entra no mérito para entrar para vender. Eletrônicos também, né? A gente acho que o mundo eletrônico está virando moda também, né? Porque você vê aí o celular que foi vendido ano passado já não é o mesmo celular desse ano. É verdade. Então, daqui a pouco vai ser a cada mês, essas tendências. Oi? Daqui a pouco é a cada mês que é lançado. Cara, daqui a pouco a cada mês. Então, assim, acompanhar os lançamentos eletrônicos, acompanhar o que tem novidade, né? No caso de uma loja aí de eletrônicos. Então, até produtos masculinos, né? Cosméticos, produtos para barba, também tendo muita novidade. Então, esse acompanhar o que o mercado está vendendo, mas usar o dado passado ali como expectativa de volume de vendas. E aí a gente faz uma conta reversa, né? Então, legal, vendi tantos mil no ano passado, minha expectativa desse ano é vender tantos mil, meu ticket médio é tanto, logo eu vou fazer tantos pedidos, e aí eu vou fazer uma conta reversa. Esse faturamento é para ter um budget do que ele vai ter que comprar ali naquele período, né? E a partir disso ele começar a splitar isso do o que exatamente ele vai comprar, né? E claro, aí vai vir a expertise do próprio empresário ali da loja, ele conhece. Sim, arriscar, né? Às vezes arriscar em um produto, arriscar em outra demanda, enfim, faz parte do empresário ali, esse feeling, né? Sobre o que pode fazer sucesso na data. Uma boa ferramenta, né, para ele poder fazer essa gestão, inclusive para poder atacar na parte de frete, é utilizar bem o Google Analytics, né? Que aí tem dados para poder atacar a questão de frete grátis, ele pode ver a região que ele mais está atendendo, principalmente no ano passado, igual você falou, de usar os dados passados, né? E pode utilizar bastante essas informações. O Analytics nos dá a informação de busca também, né? O que está sendo buscado. Né? Então, usar trends, entender o mercado ali naquele momento, né? Entender esse comportamento do usuário, ele é fundamental. Então, assim, aqui o exemplo que eu dei, assim, empresas que já passaram pelo ano passado, né? Usar esses dados do ano passado. Mas aqui é o exemplo que a gente está dando de empresas que talvez estão nascendo agora, que é a primeira data sazonal. Estamos chegando aí na Black Friday, quantas empresas que é a primeira Black Friday, mas assim, mesmo que ela não tenha um histórico passado do que já vendeu,
né, a gente tem ali várias ferramentas que podem dar mais subsídio, né, para a gente ter esses dados em mãos ali para nos preparar. Legal, bacana. Legal. Rafa, falando um pouquinho também da parte da venda mesmo em si, né? Essa data, como as principais datas do mercado, fomenta muito o mercado, né? Tem bastante acesso, então é legal você estar preparado com as suas formas de pagamento, né? Até a gente cita na live que é bom sempre ter uma forma de pagamento de backup, né? Para se der algum problema, tem que fazer um teste de como tá as suas formas de pagamento, seus fretes, tudo certinho, né? Sim, com certeza. Eu anotei alguns pontos aqui para a gente acompanhar, são diversos ali dentro da loja, porque a gente pensando assim, a gente está agora no comecinho de agosto, já na próxima semana é Dia dos Pais, e a partir disso o pessoal às vezes já fez toda a campanha de mídia, está tudo preparado e vou trazer o cliente para minha loja. Vou fazer anúncio no Google, vou fazer Instagram, vou fazer Facebook, vou fazer TikTok. Estou lá com a minha equipe de marketing, todo mundo já super preparado e agora o cliente começou a vir. Então, a ideia é que você consiga fazer uma linha igual do que você está anunciando e o que o cliente vai receber quando ele entrar dentro da loja, né? Então, um dos pontos principais aqui que eu anotei, por exemplo, a parte visual da sua loja. Se você está fazendo uma campanha Dia dos Pais, é importante você deixar isso preparado dentro da loja, com, por exemplo, todos os banners da loja, exibição de selo no produto, que é Dia dos Pais. Com os banners, por exemplo, a gente tem lá banners com cronômetro, principalmente para datas sazonais, eles funcionam muito bem. Então, Dia dos Pais, essa promoção que eu estou aplicando, ela só vai até o dia X. Isso gera um senso de urgência legal ali no cliente para que ele já vá finalizar aquela compra, né? E a partir disso, algumas ferramentas também visando também, tanto o cliente quanto o lojista, que a gente chama de aumentar o ticket médio e de produtos por compra, né? Então, você pode criar kits de produtos dentro do site, né? Então, quando a gente está falando de kits de produtos, a gente pode falar de moda, você fazer um kit ali que vai uma camiseta, um cinto, uma meia para o pai. Se você está falando, por exemplo, de uma loja de esportes, vai levar uma camiseta do time, leva também uma chuteira, leva um short. Alguns produtos que geralmente você... Tem aquele produto que é de grande demanda, né? Então, meu pai vai querer uma área de saúde e bem-estar, eu vou comprar um kit do Boticário, por exemplo, a gente dá para a mãe, pode dar para o pai também, ou vou comprar a camiseta do São Paulo que o meu pai gosta. Mas legal, se eu for lá dentro da camiseta de São Paulo, é o produto que a gente chama que é o produto mais vendido e geralmente você vai ter um markup mais baixo nesse produto. Então, qual que é a ideia? Faz um kit, então você coloca lá uma camiseta, mais um meião, geralmente nesse meião você vai ter um markup muito maior, o cliente vai agregar mais valor para o presenteado, tá? Geralmente, o Dia dos Pais é muito diferente de uma Black Friday, onde a gente se presenteia, então a gente vai atrás do que a gente quer. Quando a gente está comprando para o Dia dos Pais, geralmente a gente está olhando várias opções ali para presentear quem a gente gosta. Então, a ideia dos kits ajuda tanto o seu cliente para ele encontrar mais coisas, como ajuda você também a aumentar o ticket médio na sua loja. Principalmente porque cada dia está mais caro o custo de adquirir um cliente novo, né? Então, a gente sabe que você vai gastar muito em mídia, vai gastar muito em marketing. Então, se o seu cliente veio e iria comprar uma camiseta de R$100, onde o seu markup é de 10%, porque é um produto muito competitivo, e você consegue colocar ali, de repente, um cinto que você tem um markup lá de 50% e aumentar isso para R$150, você está gerando muito mais valor, o cliente também fica satisfeito porque ele encontrou mais de um produto ali para presentear a pessoa, né? Então, fazer esses kits é muito interessante, né? Então, é um ponto focal aí bem bacana que ajuda muito, né? Fora ter o kit, a gente tem também a opção de você colocar ali dentro da plataforma interessante o compre junto, que é o quê? Toda vez que o cliente está navegando pelo produto, ele fala, compra mais esse produto junto também, porque ele descobre mais itens da sua loja e, consequentemente, atinge o mesmo objetivo ali do kit, que é ele, vou ver esse produto também e vou médio, né, do carrinho. E dá mais descoberta para o seu consumidor. É bom para os dois lados, tanto para o lojista, né, quanto para o consumidor que está ali acessando o e-commerce, né? Aí a gente fala de promoções, né? Então, muitas vezes quando a gente pensa em promoção, a gente está pensando somente em dar desconto, né? Mas a promoção ali, ela está muito vinculada a promover o produto que você está vendendo ou promover os produtos em si da loja, não um produto só. Então, algumas das ideias seriam você fazer, em vez de dar, ganha 10% de desconto, compra acima de 2 itens e leva um terceiro de graça, mais barato. Ou você vai comprar determinado produto, vai receber um frete grátis. A gente sabe que hoje em dia ainda é um fator muito determinante para o consumidor na internet o valor de frete, né? Às vezes, quando a gente está comprando muito aqui para as capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a gente vai ver que tem um custo reduzido de frete, mas para as outras regiões do país, dependendo de onde o cliente está localizado, esse custo de frete é muito impactante. Então, a ideia, às vezes, você, em vez de dar só um desconto no produto, fazer alguma regra de frete, desde que, claro, caiba dentro
orçamento da loja ali, fazer uma campanha para dar um frete grátis para o cliente, às vezes ele pode acabar saindo mais barato até do que o quanto você vai gastar de mídia com isso, né? Então, as promoções ali, você pensar em formas mais criativas de promoções. Legal você ter uma plataforma que te dá essa liberdade para não só dar um desconto, de repente, no produto, mas fazer muito desconto para o cliente, né? Pensando a promoção, também... até só para comentar, a promoção ela tem que ser não só para dar o desconto, ela tem que ter alguma estratégia dentro dela, né? Para você poder vender um produto que está com menos saída, enfim, é legal você ter essa flexibilidade na promoção para você poder ter uma estratégia dentro dela, não só vou colocar no preço de custo, por exemplo. Exatamente. Aí eu, por exemplo, eu vou fazer um produto que você vai ganhar um brinde. Tá, e esse brinde, às vezes você tem um produto que está parado há um bom tempo, isso aí já é custo morto dentro do seu estoque, você está dando isso de brinde para o seu cliente, você está realmente tirando isso da frente e ajudando a aumentar a venda de outros itens, né? Então dá para brincar bastante aí com promoções no geral, né? Uma outra coisa que eu deixei anotado aqui também, principalmente porque a gente está falando de presentear, né? Então, quando a gente fala de presentear dentro do e-commerce, é bem interessante você ter alguns pontos. Então, desde uma coisa mais simples, que seria embalar para presente, né? Se você está fazendo uma data sazonal onde você está presenteando os outros, é importantíssimo você ter lá, marca aqui, embala para presente, eu vou mandar presente com uma caixinha legal pro seu pai, eu vou mandar isso com uma dedicatória, então a opção de você ir lá na plataforma e falar, manda um texto aqui que eu vou escrever um cartão junto. Isso o lojista pode colocar um custo ou não, ou fazer isso de uma forma gratuita, mas aí depende muito do modelo de negócio, tá? Então a plataforma vai dar essa liberdade pro cliente hoje. E a gente fala também de personalização de itens. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, do rapaz que está vendendo lá a camiseta de futebol do São Paulo, aí ele vai lá e compra a camiseta, eu quero colocar o número, eu quero colocar o nome do meu pai nas costas, legal. Ou eu estou vendendo um kit de moda e estou fazendo isso dentro de uma caixa e eu quero personalizar essa caixa. Colocar uma caixa personalizada que vai com o nome da pessoa. Então, assim, ter esse tipo de personalização aumenta muito o valor agregado do produto e te diferencia muito do concorrente. Então, isso ajuda bastante naquela opção de escolha ali do usuário que está presenteando, né? Então, a gente fala de embalagem para presente, ter uma dedicatória, uma personalização do item, né? E até para os indecisos também, uma das opções hoje dentro do e-commerce é você vender o próprio Vale Presente. Então, eu sei que meu pai gosta muito do produto da sua loja, só que eu quero dar a opção dele de escolher. Então, vai lá e compra o Vale Presente. Então, dá essa opção também dessa data sazonal, para que a pessoa vá lá, compra um Vale Presente, estou dando R$200 e vai enviar esse Vale Presente para a pessoa e ela compra o que ela quiser dentro do site, né? Então, isso é uma forma muito bacana de ajudar nesse aumento aí de conversão dentro do e-commerce, né? Legal. Acho que mais Oi? Acho que parte, William, de cupons também, né, William, que é bem interessante. Isso que a parte de cupom ela tem que ser muito, muito complexa, né, para você poder brincar ali, igual você brinca na promoção, você tem que ter várias opções no cupom, né? Uma das opções ali, por exemplo, você pode fazer cupom para frete grátis, para brinde, para acima de R$100 ganhar um desconto, ganhar um frete. E uma das coisas legais até para o pessoal que auxilia bastante hoje a gente tem um comportamento começou os aplicativos ali de Uber, de iFood, trouxeram para a nossa realidade, que eu sempre estou atrás de um cupom, né? Uhum. Então, geralmente você tem aquele comportamento, cupom, né? A busca incessante por achar um cupom de desconto. Então, o que seria interessante? Você pode fazer já esses cupons antes de iniciar a campanha, e hoje os principais sites de divulgação de cupom, eles já têm planos de parceria para você divulgar isso. Então, antes o cliente deixava, vou deixar bem oculto, eu não quero que o meu cliente utilize cupom, mas assim, ele vai procurar. E se ele não achar, ele pode achar no seu concorrente que tem lá um cupom que seja de 5% de desconto, 2% de desconto, ou que dá uma entrega pelo preço, ele te dá o frete Sedex pelo preço do PAC, de repente, mas já é algum benefício para ele, né? Ou que ele ganha um cashback na próxima compra. Então, o que a gente aconselha legal faz uma campanha de cupom junto, divulga nesses sites, porque geralmente a pessoa vai dar uma pesquisada e às vezes ela achar qualquer um cupom que seja qualquer um benefício, você vai conseguir converter aquela compra ali naquele momento. Então, isso é realmente uma dica bem bacana, que é legal de você utilizar, porque é um comportamento e está sendo cada dia mais reforçado por todo o nosso ecossistema que a gente usa hoje, que está tudo digital, né? Então, você vai comprar no iFood, tem, você vai no no aplicativo de entrega, tem, no aplicativo de pagamento, tem cupom para você ganhar um cashback. Então, já está na cultura do brasileiro. Então, a gente não dá para ir contra a maré muito nesse caso. Com certeza.
com certeza. Até complementando, até assim, principalmente nessas datas sazonais, né? Hoje uma coisa que é muito usada no e-commerce é você fazer campanha com influenciadores, né? Micro-influenciadores ou até mesmo influenciadores com bastante seguidores. E uma coisa que pode atrelar isso é utilizar o próprio cupom, né? Para essa audiência desse influenciador, e aí você pode até mensurar através do cupom como que está sendo a conversão desse seu parceiro. Então, o cupom, igual eu falei, ele tem muitas utilidades para ele. Você pode medir, né, o retorno de cada parceiro, de cada canal, né? Justamente isso, para ver quem está convertendo. Acesso em cima disso e utilizam não só em datas sazonais, mas meio como um modelo de negócios mesmo, em trabalhar com afiliados, trabalhar com cupons e ter esse, como a gente fala, de tráfego de referência para você conseguir trazer mais volume. Então é bem interessante não usar somente em datas sazonais e ter isso às vezes como uma parte crucial do seu negócio hoje digital. Assim, a gente tem casos na live que a gente pode falar que utilizando esse cupom com o influenciador, por exemplo, dá picos de acesso gigante, dependendo da pessoa que divulga, ele é muito bacana. Aí, pessoal, a gente está falando toda a jornada, vamos dizer assim, do cliente, né, somente nessa data sazonal, e com o aumento de pedido que todo lojista quer ter nessa data, né, trabalha para isso, é normal também ele ter que trabalhar com uma logística reversa, né, que tem a questão do cliente poder se arrepender da compra ou ter que fazer uma troca por tamanho, que seja. Então, Fabrício, como que o lojista pode ajustar esse processo no e-commerce dele? Até dando uma complementada, Fabrício, aquele negócio, né? A gente fala muito com o cliente, né? Depois que ele clica para comprar, ali está só na metade do caminho, né? Então a gente fez campanha, fizemos a loja lá toda linda, maravilhosa, com um monte de promoção, a gente clicou e finalizou a compra. E aí? Sim. E aí, como chega? O que acontece, né? Acho que é legal falar, até o William, antes de falar da troca, né? Esse caminho que o Rafa comentou ali, da gente entregar, né? A parte do planejamento da data sazonal, a gente falou, traz estoque, toda a estratégia para vender. Pô, e vocês deram uma aula de como usar a estratégia para vender, e aí são estratégias para usar no dia a dia, mas acredito que em datas sazonais vale a pena ser mais agressivo, para realmente girar o estoque, fazer a marca crescer, né? Aí muitas vezes o lojista tem que ter um pouco de olhar de branding, né? Olhar para a marca em si, né? Então, fazer nessa data sazonal a empresa crescer, girar mais volume, né? E aí, legal, vendeu. O que acontece ali depois do botão comprar, depois que o pagamento é aprovado, né? Então, a gente tem uma logística interna da loja para ela tirar esse pedido de dentro de casa, né? Porque senão, novamente, a gente vê aqui casos de Black Friday, né? De empresas que uma semana depois do Black Friday ainda não emitiu a nota fiscal do pedido. Cara, é impressionante. E a gente vê vários casos, né? E logo depois da Black Friday, vira aí a chuva de acompanhamento aí do Reclame Aqui, empresa de reclame, para ver qual que é. A casa de apostas começa a rolar ali para ver qual é a empresa que mais. Continua igual. Continua igual, para ver quais as que mais tem reclamação, né? Então, essa logística interna, ela até tem que estar preparada para essa data sazonal também, né? Então, a gente fala ali de organizar o fluxo para que você consiga atender essa demanda, né? E o mais importante, né? Não só atender a demanda, mas atender com velocidade e com atenção aos custos, né? A gente não pode contratar funcionário para trabalhar só numa data, enfim. Então, assim, a gente tem que ter essa estrutura muito bem organizada, né? Então, quando a gente fala do processo de separação de mercadorias, existem técnicas de separação de mercadorias para às vezes, que podem ser usadas durante essas datas sazonais, né? Então, digamos que no dia a dia, o lojista está habituado a fazer a separação, que a gente chama ali de separação pedido a pedido, né? Então, ele gera um relatório ali do pedido, os itens que estão no pedido, esse relatório é legal que já tem ali um endereço de estoque, vai no estoque, pega o produto, volta, né? Aí entra aqui uma grande questão, né, que o sistema tem que ajudar o lojista, né? Então, o
o sistema, o ideal é que ele tenha um controle por checkout via código de barras, para não precisar ter dupla conferência e 2 funcionários fazendo a mesma coisa. Então entra aqui o checkout, né, ler o código de barras, e o sistema tem que dizer se o funcionário pegou o produto certo ou não, né? Então, às vezes... Por enviar, ele tem que enviar o produto certo, né? Você pega ali moda, é muito fácil confundir o P com o G. Sim. É uma letrinha que está na gola aqui da camiseta. Então, tendo códigos diferentes para esse produto, no momento que eu pego para bater o checkout aqui, ler o código de barras, o sistema já vai falar se é o produto certo ou não, né? Então, tem esse fluxo de pedido a pedido, né? Esse fluxo da separação de pedido a pedido. Numa data sazonal, que às vezes a gente aumenta esse fluxo, né, a gente tem outras formas de fazer a separação, né, e aí aqui num clique a gente tem ali o sistema preparado para fazer o que a gente chama também de separação por onda, né? Então, ao invés de pegar um pedido por vez no estoque, voltar, fazer o checkout, pega ali vários itens, vários pedidos, vários produtos, vai lá no estoque, traz aqui para a mesa de separação e aí sim separa pedido a pedido. Mas todos os itens já estão ali, né? Então a gente pega os itens vários pedidos de uma vez só? Vários pedidos de uma vez só. A gente gera um relatório que não é separado por pedido, e sim produto. Então, se eu tiver 10 pedidos com o mesmo produto, vai sair uma linha só, tem que pegar 10 itens desse produto. Você ganha muita agilidade. A pessoa vai uma vez só no corredor, traz, aí tá tudo ali na mesa. Vou no corredor uma vez só e já trago. Né? Legal. Então você consegue começar a ganhar agilidade. Então, assim, muitas vezes no dia a dia, talvez não faça sentido trabalhar dessa forma, né? Então, no dia a dia, pedido a pedido funciona. Então, na data sazonal você muda, né? Outra possibilidade que tem que ter, né? O sistema, eles têm que trabalhar com um cenário de caixa, né? O caixa é onde a gente fatura o pedido, onde a gente faz esse checkout e fatura, né? Então, tem muito cliente nosso também que já deixa um caixa ali preparado, né? Então, uma outra mesa com computador, as impressoras, né? Deixa ali em stand-by. No dia a dia, não faz sentido usar. Chegou numa data sazonal, coloca outra pessoa para fazer a separação junto, né? Então, você tem 2 pessoas fazendo a separação, né? Usando espaços, né? Outra mesa de separação, né? Então, você consegue ganhar mais agilidade, né? E aí, algo que dá muita agilidade, né, nesse processo, eu falei ali do checkout, vai lá, pega os itens, faz o checkout, é esse processo de faturamento, né? O ideal é que o faturamento já ocorra nesse momento, né? Então, quando você fala ali de um sistema que não está preparado por e-commerce, né? Um sistema legado, tradicional, às vezes que atende ali a indústria, que atende outro segmento, ele tem a figura lá do faturista, então a nota fiscal é emitida em outro lugar, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes? Estou aqui com o pedido, com a caixa, aí vem lá outra pessoa com aquele bloco de nota e tem que ficar fazendo um cara crachá ali, né? A nota fiscal, pedido tal, qual caixa que é esse aqui? A nota fiscal tem esse item, qual caixa que é esse aqui? Se fazer 5 mil pedidos, ele morreu, né? Morreu. Na próxima Black Friday, ele tá mandando o último pedido. justamente, cara. Então, assim, tem essa figura com a nota fiscal e depois a gente tem a etiqueta de postagem. Sim, cara, se eu tiver que fazer isso 2 vezes, cara... Realmente, é o que você falou. A gente tem casos de cliente que numa data sazonal, que aí muda muito de ramo, né? A gente tem alguns clientes, por exemplo, de moda íntima, que o Dia dos Namorados é maior que a Black Friday. Sim. E aí, quando você chega naquela primeira semana do Dia dos Namorados, eles faturam o que faturariam em um mês, às vezes 2 meses, em uma semana. Então, é uma curva muito alta, um pico muito alto de atendimento de pedidos, que se ele realmente não tiver algo ágil ali dentro da estrutura dele, ele começa a ter muito problema. Cara, começa a ter problema. Essa história de uma semana depois estar gerando pedido da Black Friday não é brincadeira, coisa que eu já li em vários artigos aqui, que eu já via isso acontecer em alguns que não eram clientes, né? Depois viraram clientes de algumas empresas antes, assim. Cara, é uma semana para tirar o pedido dentro de casa. Demora mesmo, cara. E isso afeta toda a experiência, né? Porque a gente, vamos voltar aqui, né? O cara ficou 2 meses investindo em mídia, dinheiro, equipe, depois ele investiu em plataforma, no Google, né? Jogou dinheiro no Google a rodo, e no Google e Facebook levaram 95%, a gente tem clientes que fazem campanha em televisão, então é um custo gigante, altíssimo. Aí ele teve todo esse custo, aí ele fez o custo todo do site, então ele teve que preparar produto, preparar banner, preparar promoção, preparar checkout, preparar gateway de pagamento de backup, fez tudo isso
e o cliente clicou em comprar e ele está naquela expectativa, né? Ele clicou em comprar e já quer ver se emitiu a nota. E aí ele demora uma semana para enviar um pedido. Para emitir a nota. Ele jogou fora isso, porque provavelmente esse cliente não volta a comprar. Não volta. Você é um cliente super paciente, que entenda, que fala, pô, é Black Friday, legal, e eu já comprei uma coisa para mim, eu nem estava com tanta urgência, mas esse vai ser um cliente em 100, né? Então, geralmente, você vai perder os outros 99 e não jogou dinheiro fora. Essa é a verdade. Sim. Eu falo que os clientes que já trabalham no ramo, né? E a gente que trabalha no ramo e sabe como muitas vezes a gente é mais paciente, né? Fica mais calmo, é verdade. Mas normalmente não é o caso. O cara comprou na Black Friday, ele não quer saber se normalmente você faz 20 pedidos no dia e na Black Friday você fez 2.000. O cara não quer saber disso. Ele quer receber. Eu quero saber que daqui a 5 dias tá chegando, eu quero receber em 5 dias. Chegando aqui. Não quero saber se 5 dias tá saindo daí ainda, quer dizer, eu vou levar mais 5 para receber. Cara, 7 dias eu posso cancelar, o cara vai cancelar. Uma psicologia tem que contar com o atraso dos outros, né? A gente tem os casos de datas sazonais onde alguns transportadores começam a dar problema, né? E gerar muitos atrasos. Se a gente falar do nosso queridíssimo correio, então, a gente pode... Aí um atraso acumula no outro, né, cara? Quando você vê, o cliente demora um mês. O cara vai chegar no Natal, o cliente comprou na Black Friday. Mas esses processos que você está falando, né, Fabrício, de automatizar, é até igual você comentou há pouco. Afinal, não adianta o cara falar, eu preciso ter uma agilidade nessas datas, então vou dobrar a minha equipe. Só que aí nas outras datas fica uma pessoa lá sem fazer nada, e aí o custo não bate. Tem que investir em operações ágeis. Sim. Tem que investir com a inteligência, né? Automatizar o que dá para ser automatizado, o processo que dão para automatizar, né? E aí crescer com inteligência, né? Porque quando você fala ali desse processo que a gente citou aqui, né? Pegar nota, ficar olhando, conferindo. Cara, às vezes 10 pedidos a mais já tem que contratar uma pessoa. E às vezes o lucro desses 10 pedidos a mais não paga mais uma pessoa. Aí pronto, a operação não é escalável, a operação vai quebrar. Enfim. Ele fala, eu preciso de uma pessoa para cada 10 pedidos. Não dá. Que seja 30 pedidos, uma pessoa a cada 30 também não dá. Não dá. Tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. Tem que ser uma pessoa a cada 500 pedidos ali. Enfim, então, claro, aí vai depender do segmento, mas é algo mais ou menos nessa linha, né? Então, assim, qual que é o cenário ideal, né? Então, nessa mesa de separação, né, a gente tem ali o computador fazendo checkout, a gente já tem as impressoras, né? Impressora para imprimir o dump, a impressora para imprimir a etiqueta de postagem. Bipou o produto, é o produto certo, a nota fiscal já sai ali, a etiqueta de postagem já sai ali. Já tô com a caixa na mão, produto, colo, passo a fita, colo o dump, colo a etiqueta, né? E aí agora também a gente tem a dump simplificada, né? Não precisa mais pegar o papel da dump, ficar dobrando, colocar naquele canguruzinho, né? No plásticozinho, colar na caixa. Queria até te perguntar isso, que eu recebi esses dias algo assim, eu comprei e veio só uma etiquetinha com código de barra, às vezes nem o produto está especificado, né? A DANF simplificada tem o código de barras ali. Você quer consultar, ver a DANF mesmo, você lê aquele código de barras lá no sistema da prefeitura, do Cefaz, né? Você já consegue puxar os dados da nota. Se quer nota de papel, enfim, a gente pega e duas etiquetas, né? Antes ele tinha que colocar naquele plastiquinho, a DANF, 5 minutos. Só para colocar no plástico. Só para colocar já é um trabalho, né? Dobrar, colocar, tirar a colinha ali, né? Colar, né? Enfim, já é o trabalho. Agora, se usar a DANF simplificada, já sai ali na mesma impressora, já sai a DANF, já sai a etiqueta de postagem. São 2 etiquetas, uma do lado da outra dentro da caixa. Colou, passa para o próximo. Já deixa ali o pacote pronto para a área de despacho. Então, assim, essa agilidade que o cara tem que ter na operação, né? E essa possibilidade, né, que a empresa tem que ter de crescimento, né? Pô, o dia a dia não uso tudo isso, ok, vou trabalhando pedido a pedido. Chegou uma data sazonal, já trabalho dessa forma, né? De repente cresceu a empresa, né? A data sazonal se tornou o dia a dia, né? Então já tem um processo pronto para fazer a separação, né? Então essa forma, né, que a gente consegue ganhar escala, né? Então o sistema fazendo parte automatizando as coisas, né, e fazendo parte da operação, a gente consegue ganhar escala. E aí muita gente fala assim, pô, fechei a caixa, colei a etiqueta, colei a nota, acabou o problema. Não acabou. A transportadora precisa passar e retirar aquela caixa dali, né? Verdade. Cara, assim, o centro de distribuição, o galpão,
é terra de ninguém, né? Normalmente é algo muito desorganizado, enfim, né? Então, assim, a gente precisa que o sistema também controle essa entrega do pacote para a transportadora, né? Então, a transportadora passou, né? Então, a gente consegue fazer também o check-out do pacote. A gente lê o número de rastreio, né? Que está ali na etiqueta de postagem e entrega para a transportadora, né, que veio retirar a mercadoria, né? Dessa forma a gente consegue ver no sistema exatamente o que a transportadora está levando, e se por acaso ficou alguma caixa para trás, algum pedido ali para trás, já fica no sistema que aquele pedido não mudou de status, né? Bacana. Então a gente consegue automatizar esse processo também para entregar a mercadoria para o consumidor, né? Então para a transportadora, aliás, né? E aí sim, depois, transportadora, sistema de tracking, enfim, a gente acompanhar a entrega do pedido para o cliente, né? Então, ó, quanta coisa, quanta preocupação, espaço a gente tem ali depois que finaliza o botão comprar, né? Que é uma dúvida até de muitos clientes que a gente conversa, né? Que eles falam, tem o Dion da separação e tem o centro de distribuição, e às vezes o cliente fica até com um pouco de medo e fala, meu Deus, é tanta coisa. Mas assim, resumindo, né? Basicamente, ele vai ter que ter um computador ali, um leitor de código de barra e uma etiqueta, uma impressorinha de etiqueta, aquelas adesivas, né? Uhum. Então, assim, não é uma coisa que hoje, como há anos atrás, é distante da vida de qualquer cliente que está começando, que já tem ali 10, 20 pedidos no dia ali, está começando a faturar isso. Não é uma coisa tão distante, correto? Não, com certeza. Cara, a gente tem clientes, assim, que começaram numa sala comercial, uma sala ali, cara, 3x3. Legal. Enfim, o estoque estava numa parede, do outro lado da parede tinha uma mesa, uma ponta da mesa era o computador ali da pessoa que cadastrava produto, no outro ponta da mesa o computador que fazia a expedição. E vai que vai. Cara, a empresa cresceu e se tornou e já cresce com um processo definido, né? Ele vai... Isso, esse que é o não passa pela dor de falar, putz, não tô dando conta, preciso refazer todo o meu processo aqui. Ele já começa da maneira certa. Já cresce da maneira certa, com essa estrutura, né? Então, assim, quando eu falei assim, vou começar já fazendo a separação por onda. Não, fazendo pedido aqui, né? Num cenário como esse, numa sala, né? O melhor é fazer a separação pedido a pedido, né? Mas assim, é ter essa possibilidade de crescimento dentro do sistema, ser escalável, né? Que é outra dor ali que a gente fala, a empresa cresceu, tem que trocar trocar a tecnologia, tem que trocar tudo. Aí ele outra dor do crescimento. Segura um pouco o crescimento dele para fazer essa troca para depois ir de novo para frente. Acaba atrasando ele, né? De certa forma. Com certeza. Então, assim, tem que estar muito alinhado essa expectativa que o empresário, né, quando ele está começando, né, essa expectativa de crescimento, qual que ele tem, para ele realmente tomar a decisão na tecnologia que vai acompanhar ele pelo menos ali nos primeiros 5 anos da empresa, né? Bacana. Porque começar com algo que faça ele trocar no meio. Atrapalha o crescimento, porque em vez de ele estar focando em crescimento da empresa dele, ele está tendo que mexer em processos. Se ele já começa com parceiros bem definidos, melhora muito a estratégia dele de crescimento. E fora até uma coisa que ajuda muito, por exemplo, tem todo esse processo que você falou, tem todo o processo que o Rafael falou, e ter isso integrado, né? Igual a Live tem integração com o Click, então poder ter todo o processo que você desenhou pra gente aqui da expedição, e ele não ter que fazer nada manualmente. Então, já vai tudo, o cliente já vai ser comunicado em todas essas etapas do processo. Né? Imagina assim, todo esse cenário que a gente falou, ainda colocando mais uma pessoa para ficar digitando o pedido, né? Mais uma pessoa que vai ficar lá dando alt tab, pedido daqui, pedido daqui, ficando tal. Então, assim, o que eu costumo dizer, o e-commerce ele é feito de sistemas especialistas, né? É uma plataforma, um sistema especialista em vendas, né? Então, nós sendo um sistema especialista em e-commerce, a gente está pronto para integrar. Né? Claro. Então, assim, tem sistema especialista para tudo quanto é coisa. E-commerce tem até sistema especialista de busca, né? Eu brinco assim, tem ferramenta que é só para busca. Só para busca. Olha o nível de especialidade que a gente chega, né? Tem tudo. Tem tudo. Então, assim, olha o nível de especialidade que a gente chega. Então, assim, é feito realmente de vários sistemas, mas o importante no fim do dia são todos esses sistemas se comunicarem
né, e ter uma integração confiável que fique de pé o tempo todo e que aguente principalmente aqui a gente está falando aqui uma data sazonal, né, que aguente esse tráfego, né? Então essa integração ela é fundamental. A gente fala desde do começo do processo ali do cadastro do produto, o estoque que a gente começou falando, né? Então fiz a compra, entrou o estoque aqui, preciso mandar esse estoque para a plataforma, vendeu, né? Preciso abastecer esse estoque, né? Vendeu, preciso receber o cadastro do cliente, o pedido de venda, depois tem o status do pedido, né? Que a gente comentou, emitir a nota fiscal, se pedido foi entregue, foi despachado antes, né? Depois foi entregue, tem esse status de pedido. Sim. Então todos esses pontos de integração são importantes estar muito bem desenhados e existir, né, entre as empresas que fazem parte do ecossistema do e-commerce, né, daquela empresa. Sim, com certeza. Então, falamos aqui, entregou, né, o pedido saiu e chegou para o cliente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter o cuidado, né, desse fluxo de separação de mercadoria, ele vai evitar uma troca desnecessária, né? O que é? Uma troca por erro interno. Então, imagina lá, a gente fez exemplo que eu dei lá, confundiu P com G. Cara, você vai ter que arcar com os custos da entrega, da troca. É a volta daquela mercadoria do cliente e a ida da nova mercadoria para o cliente. Então, assim, a separação mal feita pode te gerar mais prejuízo ainda. Mais prejuízo. Então, assim, esse cuidado na separação já nos ajuda a prevenir ali um processo de troca, né? Entrando nessa linha ali de processo de troca, né? Acho que o ideal é sempre a gente pensar em como evitá-lo, né? É claro que tem segmentos que não tem jeito, a gente fala moda, acaba tendo um volume maior, né? Mas tem situações e ferramentas que ajudam muito, né, a evitar. Então, assim, que eu sempre falo assim, foto, né? O cuidado com a foto do produto, a decisão de compra do consumidor, né? Eu brinco assim, o consumidor no momento que ele clica no botão comprar, ele não está comprando aquele produto, ele está comprando a foto e a descrição que você fez. Verdade. Tem uma tabela de medida na área de moda. Tem uma tabela de medida, tem uma foto bem tirada que demonstre bem que é aquele produto, né? Que não passe uma informação errada para o cliente, que ele acabe comprando algo que ele achava que era de um jeito e aí de outro, né? Então, esses detalhes eles fazem toda a diferença quando a gente fala ali em controlar esse volume de troca, né? Então, uma foto bem tirada, uma descrição bem feita. No caso de moda, que a gente acaba tendo um volume de troca maior, né? Uma tabela de medidas, né? Se você tirou a foto com o modelo, coloca as medidas do modelo ali, né? A altura da modelo, peso, enfim, para o consumidor que está comprando conseguir se identificar, né? Ah, legal, o modelo tem esse corpo, o meu é parecido, vou usar o mesmo modelo, o mesmo tamanho. Ah, não, sou mais alto, sou mais magro, enfim. Dá para a gente, dá para o consumidor ter uma base e ter uma noção ali de qual tamanho que vai ficar o ideal para ela, né? Que vai ser o ideal, né? Mas legal, fizemos tudo isso que poderia evitar a troca, mas a troca aconteceu, né? Então é importante no e-commerce, como a gente fala ali de que ocorre troca, a gente tem ali os 7 dias do consumidor que ele pode trocar, devolver por qualquer motivo. Então, assim, a gente tem que ter isso bem estruturado, esse fluxo, né? Então, novamente, a gente falando aqui de processo, a gente tem que ter esse processo bem estruturado também, né? Então, quando a gente fala ali de um processo de troca, né? Então, a gente tem começa ali normalmente na solicitação do cliente. Então o cliente normalmente que ele liga para o saque, né, e fala assim, poxa, eu quero trocar esse item, né, eu quero devolver esse produto, quero outro, né, então seja outro de outro tamanho, de outra cor, ou até mesmo outro produto, né, outro produto. Então a gente tem que ter ferramentas ali que registre isso para o cliente e já reserve outra mercadoria que o consumidor quer. Então, se eu comprei ali uma camiseta P, quero trocar pela M, né? Corre o risco, se eu não reservar aquela M, de quando a P chegar, eu não tenho mais a M para mandar. Se ele mandar de volta e chegar alguns dias, você pode já ter vendido aquela peça, né? Justamente. Então, esse processo de troca, ele já começa no saque, né? Nas ferramentas que o saque tem que ter. Então, esse processo de troca é localizar ali qual foi a venda que foi feita para aquele cliente,
né? Qual foi a nota fiscal que foi feita para ele, qual o produto que ele quer devolver, né? Qual outro produto que ele quer entrar em troca e já reservar essa mercadoria para aquele cliente, né? E aí tem alguns pontos aqui, né? Quando fala assim, pô, o cliente pode pegar uma outra mercadoria, às vezes com um valor maior, com um valor menor, né? Então tem ali essa questão de como, pô, é um valor maior, como que eu vou cobrar essa diferença? É um valor menor? Vou dar um cupom de desconto para o consumidor depois na plataforma, né? Como que a gente trata isso? Então esse processo tem que estar muito bem desenhado, né? Trocas são exceções em cima de exceções, né? São exceções em cima de exceções. É caso que você tem que levar caso a caso, geralmente. Pois é. Então tudo isso são ferramentas que tem que estar muito à mão no seu time de atendimento, né? Então, esse processo, no momento que o cliente liga, falo qual que eu quero devolver, qual que eu quero em troca, isso vira um processo dentro da ferramenta que tem que ficar aguardando, normalmente, a mercadoria do consumidor chegar, né? Normalmente, há situações que às vezes a gente manda a mercadoria antes, né? Sim. Mas em praxe, né? Tem a exceção, né? Tem mais uma exceção aqui. Tem produtos que às vezes não compensa você pagar o reenvio se for com defeito, né? E você fala, fica aí com o produto, eu te mandando outro, por exemplo. Isso. Tem essa situação, né? Mas normalmente a gente vai esperar essa mercadoria chegar, então a mercadoria chegou, a gente tem que emitir uma nota fiscal de devolução, então tem que amarrar aquele processo de devolução, essa mercadoria tem que entrar no estoque, né? Mas, pô, vai entrar no estoque e eu já vou vender ela de novo? Não necessariamente. Às vezes eu nem posso vender, ou às vezes eu preciso olhar para ela mais atentamente para saber se eu posso vender ela de novo ou não, né? Então é importante que essa mercadoria entre no meu estoque, mas não vá para o estoque de venda, né? Entre ali o que eu faço uma divisão lógica dentro do estoque, né? Entrar em um estoque diferente dentro da operação, né? E aí a gente tem aquela venda, né? Aquela troca, aquele pedido que o consumidor tinha feito, né? Com a outra produto que ele quer, né? Então nesse momento que a gente recebeu o produto, emitiu a nota fiscal de devolução, aquele produto tem que cair lá na fila para fazer a expedição e a gente tem que mandar o novo produto para o consumidor. Bacana. Então, num fluxo tradicional... Ele entra no fluxo dos pedidos normais. Né? Ele entra no fluxo do pedido normal, é uma nova venda. Né? É chato de fazer isso e precisa automatizar de alguma forma. Né? Precisa automatizar. Fazer isso tudo na mão é complicado. Então, a quantidade de coisas que eu comentei aqui que seria necessário fazer na mão, né? E aí, se fosse uma devolução, a gente ainda tem o lado financeiro, né? Pô, é uma devolução. Verdade. Eu vou devolver o dinheiro do consumidor? Vou estornar? Como vai ser feito? Vou dar um crédito, então tem o lado financeiro também que precisa ser automatizado, né? Então, quando a gente fala do processo de troca, o primeiro ponto que eu sempre comento é como evitá-lo, né? Então, acho que esse é o principal, né? Acho que esse é o principal. Depois de ver um cenário desse, é assim, o que a pessoa tem que ter em mente, eu tenho que realmente colocar muito, muito esforço em não ter devolução, né? Em reduzir ao máximo o meu número de devoluções, porque ele é custoso, ele é trabalhoso, ele afeta a experiência do cliente. Claro que se o cliente tiver uma experiência de troca muito boa, com certeza ele fideliza mais, mas a ideia é que assim, vale muito a pena investir forte em reduzir o número de devoluções, né? Porque é um processo custoso para a empresa e para o próprio consumidor, né? E aí ele, até em cima do que o Fabrício falou, né, ele pode até ter uma visão diferente do custo que ele tem com foto, porque aí não é um custo, né? Ele tá investindo para mostrar o produto, fazer um vídeo de repente. Ele tem até ferramentas de tabela de medida, não sei se vocês já viram, que a pessoa coloca lá minha altura, meu peso, e ele te sugere, fala, para você o ideal é o M. Entendeu? São ferramentas, são investimentos que às vezes ele vai evitar, ele vai diminuir a troca dele, entendeu? Deixa de ser um gasto, realmente é uma economia, né? Isso, entendeu? Então, gera economia, isso é verdade. Então, assim, qualquer esforço para evitar, né, ele é bem-vindo, Aí, é claro, assim, tem segmentos que sofrem mais com isso, tem segmentos que sofrem menos, né? Mas a questão dos 7 dias ali, a lei do arrependimento do consumidor é algo muito forte, né? Então, isso pega para qualquer segmento, né? Então, a gente dá mais ferramentas, né, e subsídios para esse consumidor ter informações sobre o produto para ele realmente não se arrepender. Ele saber exatamente o que ele está comprando e não correr esse risco, né? Acho que é um ponto bem importante. Então, assim, ferramentas de como evitar. Mas aconteceu, né, a troca. Então,
novamente, processo dentro de casa, automatização, porque assim, os passos são muitos, a gente está falando ali de vários funcionários para fazer e gerenciar tudo isso, vai ficar muito custoso, né? Então, esse processo de troca bem amarrado e com esses fluxos automatizados fazem com que a operação novamente ganhe escala. Bacana. Legal, bacana. Que aula! É isso que eu ia falar, que aula, tipo de processo, né, do início ao final, para ver que é bom que fica um entendimento que tem coisas que, se você mudar o seu pensamento e falar, pô, é gasto, não, é um investimento para você ter escala, né, você ter um processo desse desde o começo, você ganha muita escala, entendeu? Então, se você não paga agora, você paga lá na frente. Às vezes até mais. Até mais. Geralmente é mais. Cara, que papo elucidador, né? Dá para ter uma ideia legal de como tocar essas datas sazonais. Lembrando que assim, a data do Dia dos Pais tá agora já, né? Mas tem outras datas, tem a Black Friday que promete, né? Que a cada ano ela vai ganhando mais consistência, né? O consumidor vai acreditando mais, né? Vai deixando aquela primeira impressão de fraude, né, que tinha no início, ele já tá tendo mais confiança, as empresas também estão dando descontos de verdade, então é uma data que tem um crescimento muito grande, ele já pode, tudo isso que a gente comentou aqui, ele pode aplicar nessas datas também. Fabrício, a gente só tem a agradecer, quer deixar suas considerações finais aí, muito obrado pelo papo. Valeu, eu que agradeço o espaço, né? Esse tempo que a gente conversou, acredito que realmente foi um conteúdo bem rico, né? Pra gente compartilhar e falar, né? Acho que essa é a nossa missão, né? Compartilhar e passar essa mensagem para o máximo de pessoas, né? Para a gente conseguir ter um e-commerce no Brasil que realmente consiga crescer e ganhar escala, né? A gente sabe que os custos do e-commerce é algo pesado, né? Quando a gente fala ali de várias tecnologias, vários sistemas, né? Mas sim, é possível a gente ter operações lucrativas e que cresçam, né? Desde que tenha os processos muito bem amarrados, né, dentro de casa. Eu acho que esse que é o ponto principal. E aí fico à disposição, né? Quem quiser continuar essa conversa, enfim, né? A gente pode continuar conversando, marcar outros papos aqui também. E obrigado pelo espaço novamente, cara. Com certeza. Valeu, esse vai ser o primeiro de vários papos que a gente vai ter. Rafa, muito obrigado. Valeu, obrigado. Eu queria agradecer também, pessoal. Fica aí as dicas do Fabrício, do nosso lado aqui da live, da questão de recursos e tecnologias, né? Como o William tinha falado, acho que tem outras datas aí também para seguir esse mesmo tipo de conselho aqui que a gente recebeu do Fabrício e também de dicas, né? Então, a ideia é se preparar. Se você está nessa data do Dia dos Pais, assim que ela acabar, já pense na próxima e vai estruturando, porque acho que no final o ano é feito de um monte de datas dessa forma que você tem que aproveitar bastante. Né? Uma coisa que eu queria deixar aqui, pessoal, é legal investir sempre nessas datas sazonais, onde, de uma certa forma, você já tem um aumento de tráfego um pouco orgânico, do pessoal com vontade de comprar, e é um momento ali onde você consegue diminuir muito o seu custo de aquisição de cliente. Uma coisa que a gente vê, geralmente, vou ter que dar muito desconto, vai diminuir um pouco a minha margem, mas se você pensar bem, colocar isso na ponta do lápis, às vezes você compensa dentro de uma data sazonal. Abrir um pouco de mão da lucratividade, porque geralmente os clientes que têm um aumento expressivo de vendas nessas datas, eles não voltam para o patamar anterior depois que acaba essa data sazonal. Então, existe uma retenção do cliente que veio. Geralmente tem um cliente novo, tem um consumidor novo dentro do seu e-commerce. Então, fica uma reflexão que é um pouco legal você pensar nisso também, que às vezes você pensa numa Black Friday, num Natal, numa Cyber Monday, em algumas datas dessas, você fala, pô, mas está todo mundo queimando tudo. Eu acho que está mais do que provado, porque todo mundo já fez essa conta. Se o pessoal está realmente fazendo aquilo, você tem que unir o útil ao agradável. Eu posso dar uma limpada no meu estoque, claro que com produtos de qualidade, que tenham um valor justo para o consumidor. Além disso, eu posso trazer novos consumidores e aumentar minha base de clientes ativos. Se você está imaginando que você paga lá R$1 num clique para o Google, se esse cliente vier na sua loja, deixar um e-mail, às vezes ele já é atingido ali por uma mala direta, que o custo é de milésimos de centavos e não 1, 2, 3 reais ali que você está pagando para cada cliente. Então, uma última dica que eu deixo no final é essa, pensar bem ali que às vezes vale a pena investir bem nessas datas sazonais para aumentar o seu negócio e a sua presença no mercado. Show de bola. Pessoal, obrigado novamente e até uma próxima. Obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu.